Boa noite a todos. Este é um momento de grande emoção. Sempre que nós estamos fechando um ciclo, nós temos esse misto de sentimentos, né? Muita alegria por ver que tudo correu bem e um pouco de saudades, porque estar com todos aqui reunidos é sempre muito agradável. Hoje é um dia muito especial que realmente me deixa emocionada. Parece que já emocionou todos os aparelhos aqui, porque houve esse guiço geral aqui, mas a presença da Marina é algo muito importante para nós. Eu realmente estou emocionadíssima de contar com essa gentileza dela de se dispor a fazer essa palestra para nós, que sem dúvida vai ser muito enriquecedora. Eu, como sempre, eu esqueci de fazer a minha audiodescrição, então, para não fugir à praxe, né, que a presidente sempre deve fazer, dar o exemplo, então, me apresento como a presidente da Academia Juiz Forana de Letras, sou uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e curtos, óculos, e tenho uma parede branca atrás de mim. Passo a palavra à diretora de eventos. Nós temos que gastar o mínimo de tempo possível, porque todos os minutos com a Marina são preciosíssimos. Então, passo a palavra à diretora de evento para apresentar a nossa palestrante. Boa noite a todos. Saúdo particularmente a família de nossa querida convidada, Marina Gutmann Tosta Paranhos, e passo a apresentá-la, não sem antes fazendo minha audiodescrição. Sou de pele clara, uma mulher de 72 anos, mas muito bem conservada, cabelos pretos, óculos grandes, batom vermelho, brincos grandes, um lindo lenço que eu adoro, com um casaco preto, para enfeitar e homenagear aos presentes. Estamos, nesse momento, com 30 pessoas na tela, chegarão outros, não é? E agora passo a falar um pouco da nossa querida convidada. É extremamente honroso contar com uma pessoa experiente como a Marina para nos falar do Camões. Alguém que fez já um trabalho memorável sobre Fernando Pessoa e que hoje nos fala de outro grande nome de Portugal, que é Camões, não é? Marina Gutmann Tosta Paranhos, foi como eu encontrei o nome completo, nasceu em São Luís do Maranhão, cidade belíssima, e passou a residir no Rio para cursar o segundo grau e a Faculdade de Letras no antigo Instituto Lafayette, licenciada em Letras Neolatinas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Distrito Federal, que é a nossa atual UERJ, em 1955, que tal se deu. Doutora em Letras, livre docente em Teoria Literária, e Literatura, só um minutinho, pela PUC Rio Grande do Sul, professora titular em Literatura Portuguesa na UFRJ e na UGH, que é a nossa Universidade Gama Filho, que eu estimo tanto. Coordenadora da área de teatro no NAAC, que é o Núcleo de Artes e Cultura da UGF, participou de vários cursos no Real Gabinete Português de Leitura e congressos no Brasil e no exterior, que, aliás, nós temos aqui uma vasta lista dos congressos e seminários dos quais Marina participou. Foi professora titular de literatura comparada no Centro Universitário Celso Lisboa, de 79 a 1989, professora titular de literatura portuguesa na UGH, na Universidade Gama Filho, de 80 a 88. Professora titular do Teatro Oficina Literária, na Gama Filho, de 81 a 98. Professora titular na Faculdade de Letras da UFRJ, de 85 a 93. Ministrou aula em curso de pós-graduação, lato sensu, mestrado em universidades do país, participou de bancos examinadores
da UERJ, UFRJ, Universidade Gama Filho, entre outros. Nós temos aqui um vasto currículo, com as suas participações, congressos e seminários, e que ela tem publicado, que eu acho importante mencionar, vários artigos em revistas especializadas e no livro Literatura Comparada, que é um manual didático para a Faculdade de Letras, que é uma publicação do autor do Rio de Janeiro, um livro de 1980. Ela tem um livro muito interessante que se chama Outrora Agora, que é um livro de poemas, em que ela fala da cidade. Eu, nesse momento, saiu a imagem da doutora Marina, professora Marina, voltou. Eu fecho agora a minha imagem e passo para ela, com muita honra, o direito de fala que venha nos brindar com suas palavras. De forma econômica, eu fiz porque estou ansiosa por ouvi-la. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, família Marina. Eu intitulei a palestra de hoje com um verso dos Lusíadas, onde Camões, digamos, define o conteúdo narrativo do terceiro canto, que é o caso triste e digno de memória. Suscita curiosidade o fato de, numa narrativa épica, haver uma Vanatiha épica que conta, que narra uma viagem, segundo os modelos literários da época, nós estamos no homocentrismo, logo depois da Idade Média, onde vigorava o teocentrismo, o divino, o sagrado, e agora é a força humana, é o Renascimento valorizando o humano. Daí o tema da viagem estar presente nas obras narrativas e poéticas do caráter dos Lusíadas, não só em Portugal, como no mundo inteiro, as epopeias. E, nesse caso, o que nos suscita curiosidade é que a Armada tenha interrompido a viagem, no sentido da narração, para contar esse caso triste e digno de memória, sobre o amor de Dom Pedro e Inês de Castro. Quando Camões começa a narrativa, nós estamos no reinado de Dom Afonso IV, que chegava enobrecido e engrandecido por ter vencido os mouros, a Batalha do Salado, e, portanto, cheio de poder. E esse cenário vai nos ajudar a entender outras situações que ainda virão, né? E daí eu ter destacado o caso triste e digno de memória, porque Camões assim define o amor de Dom Pedro e Inês. Mas, em seguida, na instância 119, aflora o poeta lírico. Na imagem que está sendo projetada, nós temos Inês de Castro à esquerda, com roupas do século XVII, e à direita, Dom Pedro I. E eu precisarei falar mais detalhadamente sobre eles dois, porque Inês era de Castela e Dom Pedro do rei de Portugal.
Ele assumiu quando morreu o pai, Dom Afonso IV. Mas, enquanto o pai era vivo, eu estou aqui adiantando, ele ficava preocupado porque esse filho ele rejeitava os casamentos com princesas, com pessoas com reis com os quais ele tinha feito até algumas promessas e acordos, né? Mas ele não queria casar, porque visava o amor de Inês, ele queria o amor de Inês. Bom, Dom Pedro era gago. Ele, diferente do pai, era muito mais generoso. As crônicas dizem que Dom Afonso IV, o pai dele, era escasso, que é um termo medieval para dizer que exatamente sobre o contrário do temperamento do filho, que era não abrir a mão, não soltar dinheiro, muito econômico, e em português arcaico, escasso. E Dom Pedro rejeitava esses casamentos, mas ele conseguiu que Dom Pedro casasse com Dona Constança. Mesmo assim, ele continuou apaixonado por Inês. E o pai usava até de uma estratégia, enviando o filho para missões externas, para que ele ficasse longe ali do cenário e também longe de Inês, tentando arrefecer esse sentimento, mas nada dava certo nesse caso. Era realmente uma paixão correspondida, e Inês vivia a sua vida, né, alimentando o desejo de um dia ver realizado, de outra forma, mais concreta, esse sentimento. E nas estrofes, nas instâncias do terceiro canto, na instância 119, Camões se refere ao amor, e falando em segunda pessoa, tu, só tu, puro amor, falando com o amor, nesse caso, uma divindade, né? Um sentimento humanizado, tu, só tu, puro amor, com força crua. E nós vemos que aí já aflorou o poeta lírico, que era Camões, né? Então, era alguma coisa que vivia paralelamente a essa veia narrativa que gerou o poema dos Lusíadas, né? E ele, então, nessa instância, justifica o sentimento, e falando sobre a fidelidade desse amor, e exaltando, e já também colocando alguma coisa que nos deixa preocupados com o desenlace. Bom, como nós conhecemos, e essa história se tornou lendária, né? Todas as gerações conhecem, nesse caso em que ele queria provocar esse sentimento, nós já conhecemos, já esperamos, mas, de qualquer forma, é uma maneira lírica, e as considerações que ele faz sobre o sentimento são todas líricas, né? E Dom Afonso voltava, então, da batalha onde ele venceu os mouros, a Batalha do Salado. E então ele vinha muito famoso, muito cheio de si, achando que qualquer coisa era possível para ele. Tal o poder e a novidade não, o fato de ele vencer os mouros era considerado algo assim impossível
de fazer, porque eles eram muito poderosos, mas ele conseguiu, ele venceu. E como nos Lusíadas também se conserva, também Camões conserva o sentimento cristão, essa oposição, essa dicotomia, mouros e cristãos, era considerada algo de muita importância, e essa batalha vencida ganhou dimensões incríveis, e ele voltava, então, muito orgulhoso dessa vitória. Mas, ao voltar para o reino, ele tratou de resolver o assunto do filho, que não queria se casar. E Camões antecipa o que vai acontecer, dizendo aquilo que se tornou quase um dito popular: a que foi morta, a que depois de morta foi rainha, né? Então, da mesma forma que ele se achou poderoso com essa vitória sobre os mouros, ele achou que poderia resolver esse assunto da negação do filho com o casamento, não queria, não aceitava as princesas, e por mais que o pai tentasse, e ele começou a ficar preocupado e querendo saber qual era o motivo dessa rejeição. Então, Camões, na instância 120, começa a falar mais de Inês. Ele muda um pouco o foco para falar mais de Inês. Então, se refere a ela como a inocente. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Essa instância mostra o lirismo de Camões na delicadeza das palavras com que ele se refere a Inês, e se refere ao amor em si, né? E procurando já resgatar a Inês de uma culpa que ela não teria, porque o amor de Dom Pedro era... ela não tinha culpa desse sentimento, né? E era mais forte do que alguém poderia supor. Então, ele diz: estavas linda, Inês, posta em sossego. Você estava quieta e vivendo a sua juventude e tal, mas, no final, ele diz, onde esse lirismo aflora de um jeito muito bonito: aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinha. Eu acho que não vi nenhum outro diminutivo no poema, pelo menos com um emprego tão adequado no momento em que ele, digamos, adoça essa linguagem para falar do sentimento de Inês e da pureza dela, como uma jovem que vivia a adolescência, praticamente, etc. Bom, ali ele relembra mais seguindo aqui na instância 121, essa questão ali da simplicidade dela e da natureza do amor, falando desse sentimento, desdobrando do teu príncipe, ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam
quando dos teus fermosos se apartavam. A saudade da distância, né? Mas eram sempre, apesar da saudade, memórias de alegria, na estância 121. Era felicidade pura. Aparentemente, nada podia turvar essa felicidade. Ela, muito ingênua, acreditava que esse amor não ia despertar de suspeitas sobre ela, não haveria motivos para que ela se preocupasse, porque era um sentimento de alegria, memórias de alegria do convívio dela com Dom Pedro, enfim. Mas o lirismo de Camões se revela totalmente nesse terceiro canto, né? Quando ele vai lembrar o amor de Pedro e Inês. Afonso não desiste do casamento de Dom Pedro. Ele quer fazer com que Dom Pedro despose uma princesa, quem ele quisesse. Mas o plano de Afonso IV foi seguindo e ele não conseguiu que o filho se interessasse por alguma mulher. Dom Pedro casou com Dona Constança e continuou a ver Inês, e logo depois, e mesmo depois da morte da esposa, ele não quis se casar de novo. E os planos de Afonso IV prosseguiram no sentido de eliminar essa pessoa da vida do filho, porque não estava sendo bom para ele. Aparece na imensa obra lírica que ele construiu, que ele escreveu, rica em sonetos. O primeiro, eu até sei de cor, mas o segundo não. O primeiro é um soneto clássico, lindíssimo, em que Camões fala de um episódio bíblico de Labão, que tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E o pastor em questão, que é mencionado no texto, ama Raquel, mas Lia é mais velha. E o pai, Labão, só permitia que ele cortejasse Lia. Então, o soneto se refere a isso. 7 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só, por prêmio, pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Mas o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que assim lhe fora negada a sua pastora, começa de servir. Começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Muito bem, Luiz. Voltou? Essa é a Luísa, neta da Marina. Voltou? Vocês estão vendo a professora Marina? Sim, Vendo a Marina, vendo a Luísa, e A o Luísa, belo soneto foi Por dito. favor,
Frazão, Luísa pode completou retornar o o poema. amor é fogo? O poema Amor é Fogo. Sim. Isso. A Luísa completou o outro poema, Um pouquinho ao na tela. vivo. Ah, é? É. Ah, Na tela. ah. O outro poema eu não sei de cor. Só uma informação é que no classicismo a descrição dos sentimentos era muito presente na temática lírica, como nos mostra esse soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E essa é uma temática constante no classicismo, que é a definição dos sentimentos. E esse poema de Camões, eu diria que é um dos mais famosos, é um dos mais conhecidos e mais admirados da obra dele. Bom, e continuando aqui no terceiro canto, o canto 3, o caso triste e digno de memória. Dom Pedro teve um dos reinados mais favoráveis e generosos, bem-sucedidos de Portugal. Foram 10 anos de muita alegria, de muita generosidade. Esse traço é característico porque, como eu havia dito antes, o pai era escasso, não abria mão. E Dom Pedro era generoso. Entre as qualidades dele, havia antes um protocolo muito grande para as pessoas se tornar, os servidores se tornarem vassalos. Havia um protocolo de descendência, saber quem era filho de quem, e ele simplificou muito esse processo, elevando a vassalo muitos dos seus servidores. Mas preocupou-se também com outras medidas. Dom Pedro criou moedas de ouro e prata, com valores diferentes. Mexeu na economia de Portugal daquela época. Mandou cunhar moedas de ouro e moedas de prata, cada uma com um valor diferente e fazendo a conjugação dos valores para equivaler, a equivalência, né, dos valores, e divulgando isso também para a população, as pessoas que lidavam com dinheiro, saberem como utilizar. Agora, depois que Inês morreu, Dom Pedro se recusava a ter relações com outras mulheres. Frazão, ela está pedindo para mudar um slide. Isso aí ele não vai ter, o slide. Tá. Então, vamos aguardar. Dom Pedro... Obrigado. Então, criou um outro protocolo para nomear os seus
súditos, vassalos, sem depender propriamente da ascendência genética, como era antes. E essa generosidade conquistou muito os vassalos, né? E, como eu dizia, depois da morte de Inês, ele se recusou a dormir com outras mulheres, com exceção de uma, e isso não está no canto terceiro. Isso aí já é a minha paixão pela Idade Média. Ele dormiu com Dona Teresa e ela teve um filho que simplesmente, só por saber quem seria esse filho no futuro, ele já estaria perdoado e até glorificado, porque esse filho de Dona Teresa futuramente seria Dom João I, o mestre de Avis, aquele rei que mudou também a história de Portugal. Dom Pedro, após a morte de Inês, ficou obcecado por justiça. Ele era apelidado de o Cru ou o Cruel, mas os cronistas da época, principalmente um a quem eu admiro muito, chamado Fernão Lopes, ele diz que Dom Pedro era o justiceiro, porque essa memória da morte injusta de Inês dominou os pensamentos dele a vida toda, e ele lançava a sentença, mas ia conferir se a sentença tinha sido aplicada. Esse é o perfil desse rei de que fala Camões no Terceiro Canto. Então, era realmente uma personalidade de outra cepa, né? Foram 10 anos de tranquilidade no reino, nesse sentido das riquezas, do progresso. Ele se esmerou para tornar Portugal, dar outro porte, né, ao país do qual ele era rei. Então, quando Afonso Dom Afonso IV, resolveu mandar matar Inês, porque considerava que isso afetava muito a vida do filho, etc., Camões transcreve aqui, escreve, lembra, descreve também a cena em que eles chamaram Inês para dizer que ela seria morta. E eles já tinham 2 filhos, ela e Pedro. E ela vai à presença do rei e começa a argumentar, pedindo a ele que não a matasse, que ela não... É como nós temos aqui no canto terceiro, toda a argumentação de Inês para ver se não seria morta. É justamente a instância 126, a 127, a argumentação de Inês. Ela diz: se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes, que somente nas rapinas aéreas tem o intento, com pequenas crianças viu a gente, temem não tão piedoso sentimento como com a mãe de Nino já mostrara e com os irmãos que Roma edificaram. Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração
a quem soube vencê-la, a estas criancinhas tem respeito, pois o não tens a morte escura dela Inês. Mova-te a piedade, sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. Essa argumentação é explorada por muitos autores. Existe uma obra chamada A Castro, é uma peça de teatro, é uma tragédia de Antônio Ferreira, onde se destaca justamente esta cena da argumentação de Inês, que, mesmo diante daquele perigo, encontra argumentos para sugerir ao rei que a castigue, e ela continua aqui na 128, falando também com o rei sobre a possibilidade de mandá-la para um castigo, mas não matá-la. Ela diz: e se, vencendo a Maura resistência, porque na outra estrofe nós soubemos que Dom Afonso IV venceu os mouros, né? E se, vencendo a Maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem, para perdê-la, não fez erro. Mas, se tu assim merece esta inocência, põe-me entre perpétuo e mísero desterro, na Sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. E na 129 ela continua a argumentação. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar posso a piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade, naquele por quem mouro criarei, estas relíquias suas, que são os filhos, né? Que aqui viste, que refrigeram, sejam da mãe triste, referindo-se aos dois filhos. Aí entra a habilidade de Camões, porque ele vai arranjar um modo de não culpar exatamente o rei por aquela morte. Nós sabemos que foi ele que decidiu, mas Camões quer tirar de Dom Afonso IV a culpa e a ordem, né? Então ele diz assim: queria perdoar-lhe o rei benino, imagina, o rei benigno, movido das palavras que a magoam. Camões ainda acrescenta essa chance de Dom Afonso IV ter assim um perdão dos leitores, né? E aí ele diz assim: mas o pertinaz povo, é o povo que Inês morra, o pertinaz povo e o seu destino, o destino de Inês. Olha que argumento! Não há resposta a esse argumento. Ele usou o que pôde para justificar o povo e o destino de Inês. Destino é destino, né? Enfim, e desta sorte o quis, lhe não perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal fato ali apregoam, porque ele tinha também os conselheiros que ficavam destacando o perigo que Inês representava, justificando assim a vontade, a necessidade de tirá-la de cena para livrar Dom Pedro dessa paixão e tal. E ele diz, então, que era o povo
que queria e o destino dela. Então, não há argumentos contra essas razões. Aí, arrancam das espadas de aço fino, o que por bom tal feito ali apregou, os que contra uma dama ou peitos carniceiros, feros vos amostram e cavaleiros. Desculpe a minha leitura um pouco truncada, porque a minha vista está com dificuldade. Então, essas pessoas a quem ele se refere aqui são os 3 conselheiros. Eu não vou me lembrar do nome deles agora. Mas, com o tempo, Dom Pedro se empenhou em saber detalhadamente da participação desses 3 conselheiros e conseguiu saber que um deles era inocente e livrou esse inocente da condenação imposta por Dom Pedro, pelo próprio Dom Pedro, para os culpados. E fez a justiça, ao seu modo, mandando arrancar o coração de um deles pela frente, com eles vivos, evidentemente, e do outro pelas costas. É aquela justiça da Idade Média, e assim foi feito. Eles tinham muitas razões para isso, né? Não vamos julgá-lo. Agora, um deles, ele descobriu a tempo que não colaborou. Então, ele perdoou e o outro seguiu a vida, né? E a morte de Inês, então, consumada, já na instância 134, ele diz: assim como as boninas que cortadas antes do tempo foi, cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada. É porque, morta Inês, a vivacidade dela acaba, né? Ela é apenas um cadáver, pálido, sem cor. É isso que Camões descreve aqui. O cheiro traz perdido e a cor murchada. Tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor, com a doce vida. Então, Camões não poupa os detalhes do resultado dessa morte. Bom, e aí, da vingança de Dom Pedro, foi uma vingança longa, que foi assim uma mudança de comportamento em relação à vida, né? E a justiça, com essa obsessão dele, ele foi aplicando de uma forma muito rigorosa e mandava queimar pessoas, mandava bem ao estilo da Idade Média, né? E na 138, ele fala das mudanças também que ocorreram depois da morte de Inês. Do justo e duro Pedro, 138 a instância, nasce o brando. Aqui ele já está falando do rei que vai suceder Dom Pedro. Vede da natureza o desconcerto, remisso e sem cuidado algum, Fernando, que foi o substituto, o que ocupou o trono depois de Dom Pedro,
que é um Fernando com um temperamento muito passivo, que não assumia as suas reais funções, e não pensava em defesa, e colocou Portugal em perigo. Aí ele diz: do justo e duro Pedro nasce o brando, vede da natura o desconcerto, remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto, que, vindo o castelhano devastando, as terras sem defesa, esteve perto de destruir-se o reino totalmente. Aí um verso dele que é famosíssimo, que está na memória de todos, de tal modo ele resume isso tudo que ele disse na instância sobre Dom Fernando, que um fraco rei faz fraca a forte gente. Sem falar na construção, né, dessa aliteração, se a memória não me extrai. Fraco rei faz fraca a forte gente. É preciso haver o comando, né? Haver o comando. E essa parte que vem a seguir entra, já no final do canto, entra uma personagem que vai causar muito mal a Portugal, que é a dona Leonor, que é esposa de Fernando, mas ela tem amantes, entre os quais um, especialmente, a quem ela se devota especialmente, e que vai ser, na sequência do que ele conta nos outros cantos, vai ser assassinado por Dom João I, o mestre de Avis. E a cena deste assassinato, na crônica, escrita porque aqui no verso existe uma certa limitação para o teatral. Na narrativa, o escritor tem um pouco mais de liberdade de criar a cena e com as marcações, e aqui não, aqui isto talvez não fosse o melhor a dizer. E o que ele diz, o que ele conta é sobre Dona Leonor, ou Leonor, que trai o marido, etc., mas perde aqui Camões com a marcação teatral, porque Dom João I foi aclamado nas ruas, foi uma revolução que aconteceu. Arraiar o Dom João I, Dom João, arraiar o povo nas ruas. Ele descreve como se organizou essa rebelião, e Dom João entra no castelo e vai passando por todas toda a segurança, digamos, da rainha, né? Os vassalos que impediam, que guardavam a intimidade dela lá e tal, e segurança, e ele foi abrindo caminho por entre eles, com o seu ódio, a sua força, e chegando lá no quarto, o cronista descreve que ele deu 3 passos para cá, 2 passos para cá, para se situar num ponto onde ele pudesse apunhalá-la, matá-la. E assim foi feito. Ele conseguiu matar Dona Leonor e livrar Portugal daquela figura odiosa que estava já tramando contra Portugal. E aí o terceiro canto termina na instância
142, lamentando a morte de Inês e falando sobre os laços do amor, na 142 e 143, que é a última instância do canto terceiro, ele diz: quem viu um olhar seguro, um gesto brando, uma suave e angélica excelência, que em si está sempre as almas transformando, que tivesse contra ela resistência, que desculpado, por certo, está Fernando, para quem tem de amor experiência, mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Então, Camões consegue até perdoar Dom Fernando por esse temperamento fraco, né? E que não assumia, né, suas reais missões e deixava o reino a descoberto, à mercê dessas figuras que só causavam revolta no povo e, finalmente, termina com desculpando Fernando, mas com aquela permissividade, né, que os reis merecem ou mereciam, ele diz: mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Pelo menos ele, Camões, se salva de um julgamento mais rigoroso, né? E assim ele termina o terceiro canto. Terminamos aqui nossa palestra. Nós, depois que falamos tudo, sempre achamos que poderíamos falar um pouco mais, mas o que eu preparei procurou sempre a originalidade, o fato melhor, o fato mais indicador, o fato mais revelador, para que eu pudesse, então, cumprir minha missão. E fiz a abordagem toda através de versos. Eu não li a estância toda, eu parti do verso para a estância. E espero ter agradado aos participantes e que tenham gostado um pouco mais de Camões, do terceiro canto, do amor de Pedro e Inês, que é um caso digno e triste de memória. Obrigada. Parabéns, doutora professora Marina, como alegrou nossas noites poder ver alguém que passeia com tanta facilidade, obviamente resultado de muitos anos de leitura, na obra do Camões. Essa leitura, essa análise primorosa do canto terceiro, por onde Camões trilhou, foi de extrema importância para nós. Eu não vou me alongar, porque estão inscritos a Ceci Barbosa, que naturalmente quer fazer o agradecimento, e o Frazão, você abriu aqui a Academia Juscelino de Letras? Não entendi. Sim, só para justificar a Josiane, que ela me mandou a mensagem que pediu para justificar, porque ela está sem internet na casa dela, não conseguiu entrar. Aí ela pediu para justificar, não consegui nem ver suas mensagens lá no meio, agora que ela conseguiu ver alguma coisa, mas não... Ela só pediu para justificar ela aqui. Ela me mandou também mensagem, eu nem mencionei, porque ela falou, não estou conseguindo. Eu ia, ao final, Josiane Neto é a coordenadora desse curso. E hoje isso acontece, gente. Que pena. Internet tem sempre problema, mas ela vai ouvir depois, professor. Sim.
Está gravado, né? Será que nós vamos poder ouvir várias vezes, e para os demais colegas que não viram. Eu vou passar para a Ceci, e depois ela passa para mim para o encerramento, e ainda tem a Erilda Max para falar. Maravilhoso! Só isso. Ah, meu Deus. Geralmente eu falo bem ao final, justamente para, no meu agradecimento, aproveitar e fechar a sessão. Mas dessa vez a minha ansiedade está grande demais, por isso que eu coloquei a minha mãozinha bem rapidamente aí, pedindo a palavra. Porque eu já expliquei no princípio, eu falei muito afobada, que eu estava muito nervosa com esse negócio de ter havido essa complicação aí com o Google Meet. Então, eu não pude nem cumprimentar a todos devidamente, nem a Marina, nem a família da Marina, tão querida, que está aqui presente também. E, então, e pela satisfação de ter ouvido essa explanação maravilhosa, que não me surpreendeu, porque eu conheço muito bem a Marina. Eu sempre digo que em 5 minutos de um papo informal com a Marina, a gente aprende um mundo de coisas. Ela tem uma extensão de conhecimentos, ela tem uma extensão de conhecimentos sobre todos os assuntos, surpreendente. Então, o meu encantamento é profundo, a minha emoção é profunda. Muito obrigada, Marina. Foi realmente um fecho de ouro para o nosso 5º ciclo de palestras literárias da Academia, e você conseguiu nos mostrar muito além do que está escrito ali nos Lusíadas. Você nos mostrou as entrelinhas, você nos passou os subentendidos, toda a sua interpretação primorosa, riquíssima, e você fez com que nós passássemos, eu pelo menos me sinto assim, passasse a gostar mais de Camões a partir dessa sua palestra. Eu não vou voltar para encerrar a sessão, já deixo aqui todas as minhas palavras, vou só aproveitar esse finalzinho como assistente. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos participantes e, sobretudo, à minha queridíssima Marina, por ter nos dado essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada, Olha, muito Marina. obrigada, Ceci. Olha, por favor, eu não poderia falar isso durante a palestra, porque não são do terceiro canto, do caso triste. No primeiro e no segundo, Camões é muito hábil para lidar com o leitor. Ele usa o verbo ver, vereis, em umas 6 ou 8 instâncias, para segurar a curiosidade do leitor. É um golpe. É um golpe narrativo do artista que é Camões, né? Depois vocês vejam aí no primeiro e no segundo, vereis que é isso, assim, vereis, tudo para depois. Aí, quem que vai deixar de esperar para ver, né? Então, olha, foi um prazer muito grande estar aqui com essa plateia, uma plateia também, uma plateia, assim, refinada, de pessoas que gostam de literatura, que sabem literatura, e aí a minha responsabilidade aumentou, né? Eu tive que dar um capricho aqui. Ah, meu Deus do céu. Ceci, como acompanhar seu ritmo, Ceci? Viu, Ceci? Marina, e maravilhoso também é o seu entusiasmo. Aí eu penso, como acompanhar o seu entusiasmo? Você mostra que você ama Camões, ama a poesia, ama a literatura. Toda essa sua vibração é importantíssima, nos transmite muito. Muito obrigada. Pois é. Muito obrigada, Ceci. Muito obrigada mesmo. Eu vou dar parabéns mais uma vez, Marina. Eu agora estou querendo ouvir você falar do Fernando Pessoa, né? Porque é outro estudo seu. Estou aguardando você no Fernando. Ai, meu Deus do céu. Olha, você sabe que eu separei um poema de Fernando Pessoa, porque essa viagem de Camões, desculpe aí eu esticar isso, essa viagem de Camões teve muitas
naus, muitas caravelas. Eu nem sei nem quantas, existe uma diferença de número. Mas onde achar tanta madeira para fazer as naus? Pois eu tenho uma resposta. Dom Dinis foi o rei lavrador. Ele é que plantou os pinhais, de onde tiraram a madeira. E tem aqui um poema de Fernando Pessoa, chamado Dom Dinis, que é assim: na noite escreve seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver, e ouve um silêncio múrmuro consigo, e o rumor dos pinhais, que como um trigo do império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Não podia deixar de ler para vocês isso. Parabéns. Esse é Fernando Muito Pessoa. oportuno. Já fica dessa forma o dialogismo para a próxima vez que possamos ouvi-la. Não é, minha gente? Nós adoramos, Marina, todos nós. E saúde essa força no alto dos seus 90 anos. 91. Vou dizer Vou fazer 90, eu vi, 92. você já disse 91, mas eu estou arredondando. Temos inscrita a Erilda, e quero dizer que com essa noite, antes da Erilda terminar a fala, nós estamos encerrando um ciclo maravilhoso em homenagem aos 500 anos de Camões. E, com isso, a Academia Jusforana de Letras cumpre o seu papel de distribuir, divulgar e convocar todos a pensar literatura, a fazer literatura. Antes da Erilda terminar, eu vi que tinha uma marquinha, Alice, no seu nome. Não sei se é porque é celular, se você está pedindo a palavra, mas vamos, Erilda. Não, Alice não pediu. A Erilda... Boa noite, muito obrigada. Estou imensamente grata. Aprendi muito. Doutora Marina, professor, que aula mágica, encantada. Parabéns, Academia Jusforana de Letras, pela oportunidade que nos dá desse aprendizado, tantos palestrantes maravilhosos que passaram, e fechar com chave de ouro. Doutora Marina, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Erilda. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada, Marina, apoiada pela família, que coisa bonita. Né? Com a Lília, com a Luísa participando. Oi? Assessoria total. Assessoria Eu não entendo nada de computador, de internet. Acho que eu nem quero entender. Eu posso dizer, você saiu super bem e não se alterou quando essa internet cai e volta, você continuou no seu ritmo. Isso é para quem sabe que faz ao vivo, Marina. Parabéns, linda. Amei você. Obrigada. Ela pessoalmente. A Lília levantou a mãozinha. Lília, pode ser, querida. Sim, eu ia falar dessas questões aqui em relação à instabilidade, né? Mas eu fiquei de stand-by. Mas queria agradecer naturalmente aí para todos, né, pela presença, e parabenizar a todos os professores daqui do grupo, né, que são muitos, pelo dia de amanhã, pelo dia 15, dia do mestre. É mesmo, bem E a minha mãe Lília. foi professora, minha e da Lúcia também, na universidade. Aprendi literatura portuguesa com muita honra, né, eu e Lúcia, com a mamãe, sendo professora. Isso. Na Universidade Gama Filho. Que Foi lindo. nossa professora. Que lindo. Amo a Gama Filho. Gente, nós vamos encerrar a noite e, certamente, se Josiane estivesse aqui, ela iria dirigir algumas palavras ao grupo, porque ela coordenou conosco esse curso, foi tão importante. Quantas segundas-feiras que aqui estivemos falando de Camões. E
Quero dizer para vocês, é como ela citou um soneto, nos 7 anos de pastor, Jacó serviu a Labão, pai de Raquel, Serra Bela. Mas faria, se não fora para tão longo O amor. tão curta a vida. Nós vamos ter que parar de falar do Camões hoje, mas continuamos amando. E muito bem lembrado, viu, querida Marina? Boa noite, grata a todos. Fique à vontade. Se alguém quiser tomar a palavra, Beth, você não vai falar mais. A Beth normalmente dá Eu prometi que eu não ia falar muito, eu já entrei um pouquinho, né? Só tenho que agradecer a professora pelo brilhantismo, pelo autoconhecimento. Realmente, uma maravilha ouvi-la, professora. Feliz de quem foi seu aluno. Obrigada. Eu tenho uma relação muito bonita com os alunos que não querem ser chamados de ex. Não querem. Eu também não deixo, eu sempre. A Luísa Gutmann quer falar também, Luísa, pode dizer. A Luísa, minha neta. Tão bonita. Ela está emocionada. Eu vou tentar. Fala, filhinha, fala. Deve ter sido incrível ter sido aluno de Marina. Mas se eu hoje tenho livros e coleções de Lusíadas, é porque eu fui e sou, graças a Deus, neta de Marina. Que lindo! E isso... Oi! Obrigada, avó. Obrigada. Maravilhosa. Você é professorinha também. Minha professorinha, eu chamo de professorinha, mas é professora de inglês, uma mega professora de inglês, formada na USP, especializada com crianças, consegue que as crianças falem inglês, cantem inglês. Tem muita vocação. Nos orgulha muito o seu trabalho. Mas a homenagem hoje é para a senhora, vó. Tá bom, hoje é a vovó. Hoje é a família. Nossa grande gurua dessa noite. Maravilhosa. Maravilhosa. Denilson levantou a mão. Vamos dar a palavra a ele. Com você, Denilson. Obrigado, professora Marina, viu, pela noite. A gente ficou muito comovido aqui, né, com a Luzia, querendo ser sua aluna. Eu acho que todos aqui, né? E aí eu lembrei da máxima, que eu acho que serviria também para vocês em família, né? Filha de neto, neta de peixe, peixinho é. Sangue na educação na veia, né? Isso. Gratidão, professora. E longa vida, né? Muito obrigada. É isso aí, como é que se diz? Eu consigo argumentar lá com os protetores lá de cima, e dizer assim, olha, não sei por que eu estou vivendo tanto, mas eu gosto, pode continuar. Porque ensina para a gente, eu quero também essa forma. Filha. Queridos, eu vou solicitar que feche a gravação, damos por encerrada a noite. Mais uma vez, é com alegria e com aplausos para todos os que participaram, pela presença, pelas palestras do nosso 5º ciclo de literatura da Academia Juiz Forana de Letras. Parabéns a todos, muito obrigada a todos.